Então, vamos ver agora mais uma aula do 7º ano, bloco de estudo. Vamos estar abordando aqui cálculo de volume de blocos retangulares. Vamos passar aqui, né? Então, vamos ver aqui algumas imagens, né? Então, essas imagens aqui são situações nas quais são utilizadas medidas de volume, certo? Então, algumas medidas de volume, por exemplo, a medida de volume, a quantidade de líquido que vai dentro dessa caixa de leite. Aqui uma nota de água, né? Ele mede a quantidade de água que a pessoa consome, né? Então, a fatura, ela mede isso, ok? Vamos passar para frente. Então, aqui a gente tem quais são as relações entre as unidades de medida de volume e de capacidade. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Rogério comprou um aquário de vidro em forma de bloco retangular. Ele quer saber quantos litros de água serão necessários para encher, certo? Para encher completamente. Então, vamos ajudar. O volume de um bloco retangular é o produto de suas dimensões. Então, aqui a gente tem uma dimensão, aqui a gente tem outra e aqui a gente tem outra. Então, esse bloco aqui, né? Esse aquário aqui, vamos ver quanto ele vai dar de água aqui dentro. Então, para eu saber a quantidade, o volume, né? A gente vai estar fazendo essa formulazinha aqui, volume vezes a capacidade, né? Que é o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Então, se eu tenho esses valores aqui, esses três valores, eu vou estar multiplicando. Então, eu tenho 80, né? 80 vezes, eu vou multiplicar, vezes 70, certo? Eu multiplico os dois, vamos ver quanto dá a multiplicação, né? Então, 80, eu multiplicando aqui 80 vezes 70, esses dois aí. Então, esses dois aí vai dar 5.600 aqui, ó. Multiplica aqui 5.600. Aí, 5.600, que for o resultado desse aí, eu vou multiplicar agora pela altura, certo? Que a altura seria 50. Então, essa aqui vezes 50, que é igual. Então, 5.600 você multiplica por 50, que vai dar 280 mil, certo? Vou escrever aqui, ó. 280. É só fazer a continha básica, né? Tabuadinha. Pronto. 280 mil, a quantidade de volume de líquido que vai aqui dentro. 280 mil centímetro cúbico, certo? Porque ele está na unidade de medida de centímetro. Outra coisa que a gente tem que observar, ao multiplicar, a gente tem que ver se está na mesma unidade de medida. Então, nós observamos aqui que está na mesma unidade de medida. Ok? Então, vamos apagar tudo aqui, né? E ter essa observação. Vamos passar para frente. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Mas quanto ele vai representar em litro, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que... Olha a canetinha aqui. Então, para mim representar em líquido, é só eu dividir esse número por 1.000, né? Então, eu vou dividir o 280 mil. Você divide 280 mil, que foi o valor que deu lá, né? 1, 2, 3. Eu vou dividir isso aqui por 1.000, certo? Porque ele vai corresponder a 1.000, né? Quanto é que vale? Então, 1 litro vai corresponder a 1.000 decímetro cúbico, né? 1 litro quer dizer 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro aqui, ó. Então, lá foi centímetro, né? Então, transformando aqui, dividindo por 1.000, corta esses 3 zeros aqui com esses 3, vai dar o quê? 280 litros. Então, isso quer dizer que lá caberia 280 litros. Então, se você for transformar de centímetro cúbico para litro, é só você dividir por 1.000. 280 litros. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos passar para a próxima. Aí, nós temos aqui, ó, o mililitro. 1 litro corresponde a 1.000 mililitros, ok? Deixa eu ver aqui. Então, 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Essa capacidade aqui em metro cúbico? Qual a sua capacidade? 1 litro em 1.000 mililitros. Então, é só o quê? Multiplicar também, né? Só ir multiplicando, ó. Volumes, comprimento,
a largura e altura, ó, as 3 medidas. 3 vezes 2, 6, multiplicando aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 2. Multiplica 2, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 vai dar 12, certo? Então, tá aí. 12 metros cúbicos. Aí, a gente representa aqui, ó. 12 metros cúbico, certo? Por que cúbico? Porque a unidade aqui é o cubo, certo? Ele vai ter as 3 dimensões, 1, 2, 3. Então, metro cúbico, não pode esquecer. Observando que ele está na mesma unidade de medida também. Vamos apagar tudo, passar para a próxima. Agora, vamos ver aqui a atividade, a questão 11, né, que nós temos. Agora, calcule no caderno a medida do volume deste paralelepípedo. Deixa eu decimar um pouquinho ele aqui. Certo? Então, nós vamos... É só multiplicar, ó. Observou que ele está na mesma unidade de medida, ó, centímetro, centímetro. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Então, seria 8 centímetros, né? Aqui tá centímetro. Centímetro cúbico. Aí, você escreve 8 centímetro cúbico. Ok? Essa é a resposta. É só multiplicar e colocar em centímetro cúbico, ok? As 3 dimensões. Vamos passar para a próxima. Na questão 12, qual dos paralelepípedos, ele pergunta, né? Qual deles tem o mesmo volume desse aqui, ó. Então, aqui ele vai dar o quê? 6, certo? 6 decímetro cúbico. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 6 decímetro cúbico. Se ele é cúbico, eu vou multiplicar esse valor aqui 3 vezes, ó. 1, 2, 3, certo? 6 vezes 6 aqui, 36. Aí, o 36, você vai multiplicar esse 36 aí por 6, certo? Aí, faz a continha, aí vai dar o quê? 216, certo? 216 decímetro cúbico. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar esses 3 aqui, ó. Multiplica esses, deixa eu apagar aqui. Já vimos aqui quanto deu, né? Que é 216. Agora, o valor desse aqui. Pronto, aqui dá 216. Aí, é só multiplicar esses 3 aqui. Você vai multiplicar um de cada vez. Multiplicar um, depois multiplica o outro e vai multiplicando, né? Esse daqui. Deixa eu abrir mais ele aqui para enxergar aqui o valor. Pronto. Pronto, multiplicou. 4 vezes 13 vezes 4. Então, 4 vezes 4 dá 16, certo? 16 vezes 4. Aí, vê se é esse valor. Aí, você multiplica 16 vezes 4, 64. Então, eu já vi que esse aqui não é, certo? Esse aqui não é. Você vai e multiplica o outro. Aí, depois multiplica esse aqui, ó. Deixa eu apagar. Tá? Esse aqui não é. Então, esse é não. Esse aqui é não. Aí, depois multiplica esses 3. E depois multiplica esse daqui também. Certo? 3 vezes 7. 3 vezes 12 vezes 7. Então, multiplicando 3 vezes 12, nós temos o 3 vezes 12, que dá 36. 36 vezes 7, né? Então, aqui dá 252. Então, esse também é não. Agora, vamos multiplicar esse outro aqui. 8 vezes 3, 24. Aí, o 24 vezes 9 vai dar 216. Então, achamos o resultado. Então, seria essa letra aqui. Então, aqui seria não e aqui seria sim. Ok? Deixa eu apagar tudo. Vamos passar para a próxima. Aí, agora aqui nessa daqui a gente tem
um texto bem grandinho, né? Pra gente poder analisar. Então, a questão mais de análise, essa questão 13 aqui, certo? A gente vai só mais analisar ela. Então, vamos ver aqui como é que fica, tá? Primeira questão, aqui a gente vai ter, né, essa... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pronto, ele pede assim, ó, examine essa caixa, essa aqui, cuja forma lembra um paralelepípedo. Considere que ela tem uma tampa na parte de cima. Então, ela tá tampada, certo? Essa caixa a gente vai considerar ela tampada. Então, ela tem 2 centímetros aqui, 4 centímetros de comprimento e 2,5 de altura, certo? Pra gente saber o volume dela todo, é só multiplicar 8 aí vezes 2,5. Então, o volume dela seria 20 centímetros. Vou com a caneta aqui. 20 centímetros cúbico, né? Então, seria 20, ó. Certo? Aí, agora vamos ver a pergunta. É possível preencher esta caixa com cubinhos inteiros de medida de volume de 1 centímetro? Sim, é possível sim, né? De 1 centímetro. Aí, na letra B, você pode colocar uma camada de cubinhos inteiros no fundo da caixa? Sim. Aqui ele só tem 1 centímetro, então, sim. Na outra, na letra C, o que você precisa fazer com os cubinhos para poder preencher a caixa? Então, a gente vai ver quantos cubinhos vai preencher de comprimento, né? Então, do comprimento, vou colocar aqui. Comprimento, esse C vai representar o comprimento, eu vou estar colocando 4, certo? Comprimento, 4. Quantos que eu vou colocar? 4 de comprimento. Largura. Largura eu vou colocar 2 cubinhos, né? Na largura dele. 2 cubinhos. E, por último, na altura, certo? Na altura aqui, vou representar com A. Então, no caso, na altura, eu vou colocar 2 cubinhos, certo? Então, eu vou colocar 4 assim, né? 4 cubinhos assim. Vou colocar 2 cubinhos nessa parte aqui, certo? E vou colocar 2 assim, mas vai sobrar 0,5, sobra ainda 0,5, certo? Porque tem 2,5, eu só vou usar 2, ainda vai sobrar. Então, a representação é essa aqui, ó. 4, 2 da largura, 2 da altura e sobra 0,5 centímetros. Esse é o que sobra. Ok? Então, né, tá desse jeito aí. E a próxima que ele pergunta, a letra D. Né? Na letra D, de quantas metades de cubinho você precisa? Então, eu vou precisar de 8, né? 2 vezes 4, eu vou precisar de 8 cubinhos. De quantos cubinhos você precisa para providenciar essas metades? Né? Então, eu vou precisar de 4 cubinhos para providenciar, porque 4 vezes 2 vai dar 8. Deixa eu subir mais aqui. Certo? 4. Agora, a letra F. Né? Na letra F, ele pergunta assim: então, de quantos cubinhos você precisaria ao todo para preencher essa caixa? 20 cubos. Certo? Para preencher ela todinha, eu precisaria de 20 cubinhos. Letra G. Qual é a medida de volume da caixa preenchida? 20 centímetros cúbicos. Ela toda preenchida, certo? Então, seria o quê? 20 centímetros cúbicos. Certo? Aqui é uma pergunta. Agora, na mesma questão, outra pergunta. Você concorda que pode determinar o número de cubinhos necessário para preencher a caixa pela multiplicação? Sim, multiplicou aqui, ó, 4 vezes 2, 8, vezes 2,5 deu 20. Então, seria sim. Ok? E a letra H, o resultado dessa multiplicação é igual ao número da resposta que você deu no item F. Então, o item F não foi essa aqui, ó, 20. Então, seria sim. Ok? Então, tá aí, certo? As questões respondidas. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, vamos passar para a próxima.
Mais um pouquinho. Então, chegamos aqui, fim da aula, né? Mais um final. Espero ter ajudado e que vocês possam estar se inscrevendo no canal.